Bora lá para a live? Nossa primeira live de muitas. Hoje a gente vai falar a diferença entre os KM. KM1, KM2 e KM3. Para quem não sabe, os controladores KM da linha Coel são os controladores mais utilizados no mercado. Então, KM1, a gente tem dois modelos do KM1. A gente tem o modelo mais simples, que é uma programação totalmente resumida, que é o KM1B. Ele é muito simples, basicão. Tem todas as funcionalidades de controle on-off, controle PID, tem os autotunes, mas tudo mais simples. O controlador KM1B, ele tem duas saídas. A saída 1 é de tensão fixa, 12 volts para relé de estado sólido, e a saída 2 é uma saída relé para alarme, ou vice-versa. Também consigo programar a saída 2 como controle e a saída 1 como alarme. Caso eu precise acionar um contator magnético, eu não consigo acionar com a saída 1 de 12 volts. Então, eu mudo a saída 1 para none, que eu cancelo, e jogo para a saída 2 como controle. Aí eu consigo acionar um contator magnético. Caso você vai trabalhar com relé de estado sólido, você permaneça com a saída 1 mesmo. E temos também o KM1HRRR, que é o controlador que é o controlador quase da mesma família de programação do KM3 e do KM5, porém mais simples. Ele tem os controles, todas as funções, menos a função de tempo e menos a função de rampa e patamar. O KM1HR, ele possui as 3 saídas, e aí é tudo configurado. Eu posso configurar a saída 1 como relé ou tensão para chave estática. E as duas saídas, 2 e 3, como relé demais. Continua. E a saída 1 e 2 como saída relé para controle de alarme. Ou também vice-versa. Se você tiver um controlador que a saída 1 é a tensão 12 volts para relé de estado sólido, pô, mas eu só tenho contator para acionar, Thiago. A gente cancela a saída 1 e joga para a saída 2 controle. Certo? Basicamente é isso. Os controles que a gente vai ter de entrada, vamos ter os parâmetros de entrada, que é as funções de sensor, as principais, sensores e entrada digital. Vamos ter as funções os parâmetros de saída, que é onde eu vou configurar alarme, controle, ou aquecimento ou resfriamento, ou outras coisas também. E temos todas as outras configurações. Configuração de controle, onde eu vou definir se vai ser controle on-off ou controle PID. Temos configurações das saídas de alarme, temos configurações de alarmes, né, onde eu vou configurar se eu tiver algum alarme. Se eu tiver algum alarme de aquecimento de alta ou de baixa. Temos as proteções lá também, os parâmetros de proteções, parâmetros de display, visualizações no display, parâmetros de calibração. Esses são os principais parâmetros da linha dos controladores. Você decorando isso, você faz qualquer programação aí básica. E vamos para o controlador KM3, que é o próximo. Deixa eu pegar aqui alguns controladores. Desligado mesmo? Do jeito que você achar melhor. Esse daqui é um KM3. Visualmente, a frente é igual a todos. Toda a linha dos KM são iguais. Esse modelo aqui é bem legal, que a gente tem os bornes destacável, né? Então, eu consigo tirar os bornes de ligação
Então, para fazer a troca de um aparelho para outro, sendo o mesmo modelo, eu não preciso soltar toda a instalação para trocar o produto. Simplesmente eu tiro os bornes de ligação e coloco no novo, se por acaso acontecer alguma coisa com o controlador existente, velho, né? Bem simples e fácil de encaixar. Ah, é legal aqui que tem um lado, né? Você está vendo esse pontinho vermelho? Ele tem nos dois lados. Aqui, ó. Para que é esses pontinhos vermelhos? Alguém sabe? Não, né? O pontinho vermelho é para você não errar a ligação do borne. Porque eu tenho dois lados. Um lado aqui é lado de... eu tenho uma parte aqui onde é a entrada, do 1 ao 3 é a entrada, 7 e 8 saída, e 5, 4 e 3 também faz parte de entrada. Então, se eu errar o borne de alimentação com o borne de entrada, eu queimo o meu aparelho. Aí, o que acontece? No borne, eu tenho também esse ponto vermelho. Eu não posso bater com esse. Então, tem que ficar um de cada lado. Tipo assim, ó. Aqui eu tenho ele e o vermelho vai ficar para o outro lado, ó. Estão vendo? Um para o lado, outro para o outro. A mesma coisa do outro borne. Voltando para o KM3, ele é um controlador um pouquinho mais completo que o KM1. Aqui é o KM3P, HCORR. A letra, depois da letra C, que a gente tem aqui, vocês estão vendo? Depois do C, ORR, é a identificação das saídas. Então, a letra O é saída tensão, 12 volts, para relé de estado sólido. E a letra R é para saída a relé. Eu tenho também a letra I. A letra I é para saída analógica. É uma saída analógica linear, ou 4 a 20, ou 0 a 10, ou também outras lá demais que a gente precisa dar uma olhada no manual. Mas as mais comuns é o 4 a 20 e o 0 a 10. O KM3, ele tem 4 segmentos de rampa e patamar. Então, eu tenho 4 rampas e patamares, onde eu consigo colocar temperatura, tempo, temperatura, tempo, temperatura e tempo. Então, ele vai de uma temperatura para outra em cada automaticamente. É bem legal. Usado bastante em forno, cerâmica e também para tratamento térmico. E além da rampa e patamar de ter somente 4 segmentos, a gente tem um temporizador totalmente independente do controle, que possui até 5 funções, esse temporizador, que eu posso startar essas funções na entrada digital. A entrada digital a gente tem a ligação no borne 15 e 16 aqui no controlador, tá vendo? Aqui em cima, 15 e 16. Então, eu posso startar o meu temporizador através da entrada digital. Esse conjunto de temperatura e um temporizador à parte, usado bastante naquelas maquininhas de hot stamp. Se eu não me engano, é hot stamp. Se eu não tiver errado, é hot stamp. Onde a gente transfere uma impressão ou para uma caneca ou para uma roupa, que ali eu vou controlar a temperatura, eu vou descer eu vou descer, né, para ele grudar a impressão no copo junto com a temperatura, e aí a partir dali eu vou startar o tempo. Após o tempo eu levanto e está pronto. Então o KM3 basicamente é isso. É os controles de rampa e patamar, diferenciado do KM1 que a gente já falou, né? Além dele ter todas aquelas configurações do KM1, a gente tem os 4 segmentos de rampa e patamar e o temporizador independente com 5 funções. Certo? E indo para o KM5, também basicamente é o mesmo produto, só que um pouquinho mais diferente que o KM3. O KM5,
A gente não tem o controle de tempo independente, mas a gente tem aí mais segmentos de rampa e patamar. A gente possui até 48 segmentos de rampa e patamar. Aonde a gente utiliza isso? Eu, basicamente, segmentos na indústria, mas tem gente que usa. Eu falo na sequência, mais de 6 segmentos. Mas a gente tem o quê? Esses segmentos, eles são separados. Então, eles são divididos por 2 páginas e cada página comporta 6 rampas, e cada página comporta 4 programas. Então, na página 1 eu tenho o programa do 1 ao 4 e na página 2 eu tenho o programa do 5 ao 8. Sendo que cada programa possui até 6 rampas e 6 patamares. Essa parte de rampa e patamar é utilizado bastante em forno cerâmica e também em forno, e também em processo de cervejaria, fabricação de cerveja. O KM5, a gente consegue colocar as receitas. Então, assim, vamos falar no processo de cerveja. No processo de cerveja, eu tenho vários tipos de cerveja. Então, eu consigo programar no programa 1, uma receita de cerveja. No programa 2, uma outra receita de cerveja. No programa 3, outra receita. E assim até o programa 8. Para mim não precisar ficar mudando temperatura e tempo, a gente faz essas gravações. Eu aconselho fazer também uma listinha, né, e colar do lado do aparelho. Programa 1, um exemplo, cerveja, Pilsen. Programa 2, uma Weiss. Programa 3, uma Red. E as temperaturas já está tudo salvo de acordo com a sua receita. Isso vale para cervejaria, vale também para forno cerâmico, para queima de cerâmica e para outros tipos de processo que envolve aí rampas e patamares. O que eu indico bastante para os meus clientes se você tem um uso constante, eu aconselho fazer com KM5, que você consegue gravar as receitas. Agora, se você faz esse uso esporadicamente, eu prefiro o KM3, por ele não gravar as receitas, mas ele é muito mais fácil de manusear. Nessa parte aí. Essa parte de manusear os parâmetros adequados para sua aplicação, a gente precisa fazer o quê? Uma programação personalizada, que só os controladores da Coel têm essa programação personalizada, que é da linha KM. O que é a programação personalizada? A programação personalizada, voltando para o rampa e patamar, se você for mexer na rampa e patamar, você tem que acessar com a senha, que é a senha 30, passar por todos os parâmetros, e aí chegar no parâmetro, você vai colocar lá, você vai chegar lá no menu que você quer do programa 1, você vai entrar no programa 1 e além de entrar no programa 1, você tem todas aquelas listas de parâmetros referente ao programa 1, que é temperatura, tipo, e escala e outras coisas. Mas eu não preciso ficar mexendo. O meu operador não precisa ficar mexendo nisso. O meu operador, ele quer mexer só no quê? Temperatura e tempo. E, às vezes, a velocidade da rampa de subida. Então, eu não preciso abrir todos aqueles parâmetros para o operador. É aí que a gente faz uma programação personalizada. A gente tira os parâmetros principais, que é utilizado pelo operador, e coloca ele ali fora da senha. Fica muito prático para o operador trabalhar. Isso eu falo tanto para o KM5 quanto para o KM3. E para não... E aproveitando aí vamos falar do nosso guia. O nosso guia de programação rápida. Deixa eu ver aqui como que eu coloco ele só para apresentar aqui para vocês. Vou ter que pedir um suporte aqui. Bem, vamos falar de algumas aplicações. A gente já falou de cervejaria, que tanto um quanto o outro funciona muito bem.
A gente só precisa saber com o cliente qual é a necessidade dele, né? Uso esporadicamente o KM3. Uso diariamente, eu já prefiro já o KM5. A gente também consegue usar em controles de processo, pressão, para fazer o controle de uma bomba, até mesmo fazer o controle de bomba através de temperatura. Eu vou dar um exemplo. Na cervejaria, a gente precisa resfriar um mosto depois que ferveu para chegar num determinado valor, que é para transferir para o tanque fermentador. Então, a gente consegue fazer o quê? Um sensor captura a temperatura, e aí eu faço um sinal de 4/20 mandando para o inversor, e o inversor controla a velocidade da bomba para passar o mosto ali num chiller de resfriamento. Também uma outra aplicação que eu fiz há um tempo atrás, bem legal. A gente fez essa aplicação num condomínio de sítio, onde eu tinha 2 poços artesianos, bem longe da caixa, não tinha nem condições de passar fio do poço até a caixa, não tinha condições, porque eu acho que dava mais de 1 quilômetro. Fora que ia ter que cortar calçada, rasgar o chão, o trabalho que ia dar e o gasto que o condomínio ia ter com isso. E aí, qual que foi a minha ideia? Monitorar a pressão da linha de água, da tubulação. O que eu fiz? Eu coloquei um sensor de pressão ali no poço, na saída da bomba ali do poço, da linha que vai para a caixa d'água, dos 2 poços. Então, o que esse sensor faz? Enquanto a caixa está vazia, a água está entrando. Quando a caixa enche, eu tenho uma válvula lá, eu tenho uma boia, aquelas boias da Margiro, que ela encheu, ela fecha a válvula. É uma válvula solenoide. Então, ela interrompe a passagem da água. Parou de passar água, na linha da tubulação até o poço, a bomba está ligada. Então, a bomba está ligada mandando água. Só que a água não está mais saindo. Então, a pressão de dentro da linha vai aumentar. Nessa que ela aumenta, o meu sensor está lendo. Eu defino uma temperatura. Eu defino uma pressão ideal. E a partir dessa pressão, ele me desliga a bomba. Então, a gente economizou muito tempo e muito dinheiro para o condomínio fazendo isso. E é muito bom. Funciona muito bem. Qual controlador que você usou? A gente usou o KM3 lá. Então, o KM5 pode ser usado também, independente. Como que você define, por exemplo, que tipo de aplicação é melhor o KM1, que tipo de aplicação é melhor o KM3, o KM5? Como que você define, como que você escolhe para o seu cliente qual controlador que você vai usar? Para a gente definir qual aparelho a gente vai utilizar, primeiro a gente precisa entender qual é a necessidade do cliente. Entendendo a necessidade do cliente, é claro, você também tem que saber as funções de cada aparelho. As funções dos aparelhos. KM1 é um controlador simples e básico, apenas controle de temperatura, controle on-off, controle PID, com autotune simples. O KM3, controle de temperatura com 5 funções de temporizador independente do controle de temperatura e 4 segmentos de rampa e patamar. E o KM5, a gente tem aí até 8 programas de rampa e patamares sem os temporizadores independentes. Então, assim, entendendo a dor do cliente, a gente coloca o controlador ideal para ele, com menor custo, benefício que atenda a aplicação ideal. E depois a gente vai falar melhor dessa programação personalizada que facilita bastante para o operador. Vamos navegar lá no
Vamos navegar um pouco no guia rápido, mostrar um pouco para vocês. Como facilita bastante para quem ainda não tem tanto domínio ou está aprendendo com o controlador. Lá ele já tem tudo que você precisa. Os principais parâmetros e as principais ligações elétricas. Tá indo devagar. Opa, foi! Vai lá. Peraí. Deixa eu puxar aqui. E aonde eu mexo nele? Aqui, ó. Fica aqui. Aqui? Isso, pode ir. Tá indo? Tá indo. Você tá aparecendo aqui, ó, no cantinho. Boa. Bem, esse é o nosso guia. Esse é o nosso guia rápido de programação da linha KM Coel, aonde a gente colocou os principais parâmetros, as principais aplicações e as principais. Vamos lá, para vocês conhecerem um pouquinho. Eu vou direto já aqui ao assunto, que aí depois, quem tiver interesse, é só solicitar aqui com a gente. Vai deixar o link de compra na descrição. Tá? Aí eu deixo o link de compra na descrição para vocês. Vamos lá, a gente tem uma aplicação 1, que é a aplicação mais básica. É apenas um controle de temperatura. Então a gente tem aqui os principais parâmetros. Configuração de sensor, configuração de ponto decimal e configuração da entrada digital. Como eu tinha falado para vocês, a entrada digital eu posso startar o meu temporizador, aquele temporizador independente. E outras funções, a gente precisa dar uma olhada aqui, dá para fazer startar, cancelar o temporizador, iniciar o processo de rampa e patamar, mudar a sequência de set point. Tem N funções, tem modo manual, modo standby, então você tem que ver o que você precisa. Mas assim, os principais parâmetros para você colocar uma máquina para funcionar. Depois a gente vem aí para a configuração de saída. Saída 1. A saída 1 é o que eu te falei. Primeiramente você tem que saber o modelo do seu controlador e o que você vai acionar. Um exemplo, vai para um forno. O que eu vou acionar no forno? Resistência. Só que a resistência eu não posso ligar direto no meu controlador porque o relézinho não aguenta a carga máxima da resistência. Então o que a gente faz? A gente coloca um relé de estado sólido ou um contator magnético. Quando a gente trabalha com relé de estado sólido, geralmente a gente precisa de uma saída de 12 volts para relé de estado sólido. Quando a gente trabalha com contator, a gente geralmente precisa de uma saída a relé, que aí a gente vai chavear uma tensão de 220 de acordo com a bobina da contatora magnética. Se for 24, aí você precisa de uma fonte e aí chavear 24. E as saídas, as saídas 2 e 3, aí a configuração, você também consegue colocar como configuração de controle. Até mesmo um exemplo, eu tenho o controlador KM3 ou KM5 com a saída 1 para relé de estado sólido, Thiago. Mas eu não tenho um relé de estado sólido lá acionando as minhas resistências, eu tenho um contator magnético. O que eu faço? Você, teoricamente, cancela a saída 1 e coloca a saída 2 como controle. E aí você consegue fazer o seu chaveamento do contator. E as demais saídas a gente pode configurar como a gente quiser. Fim de processo de rampa e patamar, ou até mesmo para controle de alarme. Depois a gente tem essa configuração de controle, que é o parâmetro, é o menu reg. Os principais parâmetros que a gente precisa saber: controle PID, ou controle on-off, que fica no parâmetro cont.
Se a gente usar o controle on-off, a gente tem que ajustar o esterese de controle, que é esse próximo parâmetro aí, o 60. Se a gente for trabalhar com controle PID, o esterese, teoricamente, não existe. Está mostrando certinho. Pode continuar. A gente não precisa do esterese. E aí, geralmente, quando a gente trabalha com controle on-off, PID, a gente tem que verificar se a gente está tendo um controle preciso. Ah, estou esquecendo também. Tiago, qual controle eu escolho? Qual controle ideal para a minha aplicação? Aí a gente entra no mesmo assunto. A gente precisa saber qual é a necessidade do cliente, qual é a necessidade daquele equipamento. Geralmente, o controle on-off, a gente trabalha com uma temperatura de desligamento e uma temperatura de religamento, que é o esterese do controle. Então, uma temperatura, um exemplo, 100 graus. A minha resistência vai ficar ligada até atingir 100 graus. Atingiu 100 graus, ela desliga. E aí ela vai retornar a ligar de acordo com um parâmetro de acordo com o valor que eu colocar no esterese de controle. Se eu colocar um valor do 2, então teoricamente ela desligou com 100 graus, ela vai voltar a ligar com 98 graus. E aí a gente tem aquela variação. Inércia de subida, chegou em 100 graus, desligou, a temperatura, queira ou não, ela ainda continua subindo. Mas quanto, Tiago? Não sei. Isso vai depender da potência da sua resistência. Quanto mais forte a resistência da sua máquina, maior a inércia de subida. Então, se essa variação não tem problema para você ou para o seu cliente, não tem problema para o processo, a gente pode trabalhar com controle PID e o acionamento de um contator. Tiago, meu cliente quer uma temperatura precisa. Tem que ser uma temperatura cravada ali em 100 graus. Aí não dá mais para trabalhar com controle on-off. Já tem que ser o controle PID e um relé de estado sólido. Ah, mas por que eu não posso usar um contator magnético ao invés do relé de estado sólido? Até pode. Só que você não vai ter a mesma precisão que um relé de estado sólido. Por quê? Um contator magnético, ele é um acionamento mecânico. Então, o controle PID, ele tem milésimos de segundos que ele liga e desliga. Para quê? Para conseguir manter um controle estável, cravado em 100 graus. Então, o ideal é a gente usar um acionamento eletrônico, que pode ser um relé de estado sólido, quando a gente precisa de um controle preciso. Então, se o seu cliente precisa de um controle cravado lá, a gente trabalha com relé de estado sólido. Ele vai demorar um pouquinho mais para atingir os 100 graus, mas por quê? Porque quando ele estiver chegando próximo de 100 graus, você vai ver que ele vai começar a ligar e desligar o relé. Ele não vai ficar ligado até atingir 100 graus. E sim, ele vai ficar dando pulsos. Para quê? Para ele controlar aquela inércia de subida. Então, ele não vai deixar passar de 100 graus e não vai deixar abaixar de 100 graus. E para que serve o autotune do controle? O autotune a gente geralmente utiliza quando tiver necessidade. Tiago, eu fiz a instalação, usei o relé de estado sólido, coloquei para funcionar, mas está variando um pouquinho. Então a gente vai escolher um autotune para fazer. Para quê? Para ele corrigir esse errinho que está tendo. O autotune faz essa correção. E aí a gente consegue ter um controle mais estável. Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? É porque está aparecendo ela. Vamos lá. A dúvida do nosso amigo Natanael foi o quê? Tiago, como que eu troco? Como que eu troco um controlador pelo outro? Natanael, é bem simples. O que a gente precisa entender? As ligações. Se você pegar o esquema de ligação, esse esquema que você está vendo aqui na tela, esse esquema tem em todos os controladores.
marca Coel, Novos, desculpa. Qualquer fabricante, até naqueles chinesinho importado. Então, o que eu vou comparar? Primeiro a gente vai considerar o quê? Alimentação. A alimentação do atual hoje instalado, no caso do Nathanael, é um controlador chinesinho. Quer mostrar esse aqui e aí não continua mostrando? É um controlador chinesinho, a gente vai olhar o quê? Esse esquema que a gente está vendo aqui tem lá também, em todos os controladores tem. Então a gente vai identificar o quê? A ligação elétrica, a alimentação. Ou vai estar lá supply ou alimentação de 100 a 240 volts, então a gente já identificou que é a alimentação ali. Então, os fios dali, a gente vai pegar e vai ligar no que a gente quer, no KM3. Então, no KM3, a gente tem ali o supply, 9 e 10. Eu vou pegar um exemplo aqui de um controlador que eu tenho. Vamos lá. De outra marca, não é Coel, mas vamos lá, só para a gente entender. Vamos supor que eu tenho esse modelo instalado lá e eu quero trocar pelo Coel. Então, a alimentação dele é 6 e 5. Tá aqui, ó, a alimentação de 85 a 240. Então, eu sei que 6 e 5 é alimentação, eu vou tirar do 6 e do 5 e vou colocar para o 9 e 10 do Coel. Depois, a gente vai ver o quê? As saídas. Eu tenho aqui saída 1, OUT 1 e OUT 2. Eu tenho ligação no OUT 1 e no OUT 2. Geralmente, OUT 1 é controle. Então, a gente vai pegar OUT 1, 1 e 2. A gente vai pegar no Coel e vai colocar no OUT 1, 7 e 8. Só que assim, para a gente fazer a troca 100%, a gente tem que saber o modelo que a gente está usando. A gente está trabalhando com os controladores com saída relé, então a gente tem que conferir se no Coel é tudo a relé. Então confere o modelo. KM3, HCORR, então a saída 1 já não é uma saída relé, é uma saída tensão, então eu tenho que observar isso. Se eu pegar e mudar do OUT 1, que é relé, do outro fabricante, para o OUT 1 da Coel, que é tensão, eu queimei a saída. Não tem o que fazer, queimou a saída. Então, a gente primeiro tem que identificar a saída. As duas saídas são a relé, a saída 1 do aparelho, do controlador queimado é relé, a saída 1 do controlador novo é relé, então, legal, a gente vai tirar do 1 e do 2 e vai colocar no 7 e no 8. É o que eu te falei. O Coel, a gente tem essa possibilidade. A gente tem 3 saídas. Então, se a minha saída 1 é tensão, eu posso configurar a saída 2 como controle, que é relé, caso eu precise de uma saída relé. Legal? Voltando. Continuando aqui, então. Saída 2, eu tenho 3 e 4 do queimado, que é da outra marca. Para o Coel, a gente vai jogar na saída 2 aqui, ó. Vai identificar a saída 2. Quem que é a saída 2? 13 e 14. Então, vai tirar do 3 e 4 e vai jogar para o 13 e 14 do Coel, do KM3. Ou KM5, ou KM1. Legal? E por último, a gente vai ver a entrada do sensor. A entrada do sensor aqui, a gente tem que primeiro identificar qual o tipo de sensor que a gente está usando. A gente está usando o sensor PT100 ou o sensor tipo J, um termopar, ou um tipo K, que é os mais convencionais. Na família termopar, a gente tem o sensor tipo J, sensor tipo K e outros sensores. Os sensores é definido de acordo com a temperatura que você vai trabalhar. Se eu vou trabalhar com uma temperatura mais baixa, sensor PT100. Se eu vou trabalhar com uma temperatura mais alta, já é um sensor tipo J. O J eu aconselho aí até uns 400, 500 graus. Também vai depender do fabricante que fez ele. E os modelos também definem isso, tá? Você tem que ver lá no aparelho também.
Para o controlador da Coel, sensor tipo J, qual que é o range de temperatura, de menos quanto a mais quanto que eu tenho para o sensor tipo J no controlador KM da Coel. E para o sensor tipo K, qual que é o range de menos quanto a mais quanto. Já o sensor tipo K, eu já aconselho aí acima de 500 graus, eu já aconselho o sensor tipo K. Acima disso, a gente tem o sensor tipo S, que eu acho que vai até 1.300, 1.500. Precisa ver. Também, os sensores é definido de acordo com o fabricante, o material que eles têm que usar para aguentar aquela temperatura. Então, continuando aqui nos sensores. Primeiro, a gente vai definir o sensor que vai usar. Vamos trabalhar entre os mais convencionais. PT100, 3 fios. Existe PT100 de 2 fios também, mas os mais convencionais são os 3 fios. Geralmente, os 3 fios vai vir vermelho, vermelho, que é um fio curto. Os fios vermelho e vermelho, nada mais é que um curto-circuito. Se você pegar um multímetro e medir vermelho e vermelho, na escala de continuidade, vai dar curto-circuito. Qualquer vermelho com outro fio que é a cor branca, vai me dar uma resistência de 100 ohms. Mais ou menos, desde que ele esteja na temperatura ambiente. Então, vamos considerar que seja um sensor tipo J, da família Thermopar. Nesse aparelho aqui, que a gente está o queimado de outra marca, o sensor tipo J, a gente tem polaridade. Positivo está no 8 e o negativo está no 9, que ele vem identificado como TC. Então, eu vou pegar do 8 positivo e jogar para o 1 da Coel, que é o positivo. E vou pegar o do 9, que é o negativo, e jogar para o 2 da Coel, que é o negativo. Vocês entenderam? É bem simples. Aquele esquema de ligação, ele tem em cima de todos os aparelhos. Então, é só a gente considerar o que está ligado nas saídas, o que está ligado na alimentação e o que está ligado na entrada de sensor. E mudar para o outro. Então, o guia facilita bastante essa parte para você. O guia já tem uma aplicação de instalação, uma instalação básica com relé de estado sólido. Tem uma instalação... Dá para a gente mudar para o guia? Para mim passar as páginas? Não. A nossa primeira instalação é uma instalação com contator magnético. Então, geralmente eu trabalharia com controle on-off. Certo? Vamos passar para a próxima instalação. Aí depois a gente tem a segunda aplicação. Aí a gente vem os parâmetros, que aí já é uma temperatura mais alarme. E aí depois vem para o diagrama elétrico, que a gente tem a parte da instalação. Na saída 1, a gente tem ligado um relé de estado sólido. Na aplicação 1, a gente tinha um contator. Já na aplicação 2, a gente tem um relé de estado sólido, tá vendo? Saída para SSR, 12 volts. E na saída 2, a gente tem ligado um alarme. A gente pode colocar um alarme de temperatura alta. Um exemplo, chegou na temperatura, eu quero que me soe um alarme para saber que a temperatura ultrapassou lá o programado. Ou também posso colocar para desligar alguma coisa ou para ligar alguma coisa. Um exemplo, uma cascata de chocolate. Uma cascata de chocolate de fundir, vai. A gente tem um controle de temperatura, a saída ligando a resistência, porém eu tenho aquela roda que fica girando com chocolate derretido. Imagina se eu ligar aquela roda com chocolate ainda frio. A roda vai forçar tanto que eu posso queimar o motor. Então eu preciso chegar numa determinada temperatura X. Para quê? Para liberar aquela roda girar. A gente está dando assim exemplos básicos, mas se alguém tiver algum exemplo, alguma aplicação, alguma dificuldade que teve em campo, passa aqui para a gente que a gente já discute na hora. Volta para a aplicação. Vamos lá. Aplicação 2, controle de temperatura mais alarme. E acionamento da carga com relé de estado sólido. Aplicação 3, controle de processo de temperatura. A gente falou na live, eu dei algum exemplo.
Aqui no caso a gente tem uma bomba ligada. Aqui no caso a gente tem uma bomba ligada e um inversor. Então eu tenho o quê? A saída 1, então a saída 1 é uma saída de 4 a 20 ou 0 a 10. Tanto faz. Então eu preciso ter uma saída para modular a saída do inversor para mim controlar a bomba, a vazão do líquido. Eu vou dar um exemplo básico que eu uso muito para resfriamento de cerveja. Também naquela aplicação que eu falei para bomba, dá para usar também, que é lá no condomínio de sítio que a gente usou. A gente pode também colocar um inversor para ele monitorar, ao invés de eu colocar um sensor, eu poderia colocar, além do sensor para ajudar, eu também poderia colocar a bomba, para a bomba, ao invés dela desligar na potência máxima e desligar no mínimo, não, ela modula a vazão da água até a caixa d'água. Também é bem legal. Então, voltando aqui para a nossa aplicação. A gente tem aqui a aplicação 3, que é o controle de temperatura, o controle KM3 PHCI. O que é o I? Essa letra após o C é o que eu falei, é a identificação da saída 1. A gente tem as principais saídas. Saída O, tensão 12 volts, já passamos. Saída R, relé, pode ser acionado um contador. E a saída I, a gente usa para processo. Então, a saída I, eu posso ter ou um 4 a 20 ou um 0 a 10, que são as saídas mais comuns. Aqui, no caso, eu estou mandando para o inversor. Então, eu vou modular a saída do inversor para quê? Para mim regular a velocidade da bomba e ter uma vazão da água ou do mosto, que no caso a gente está fazendo exemplo de cervejaria, né? Então, no caso, ele vai controlar a vazão do mosto no chiller de resfriamento. Então, se a temperatura, no caso a gente tem um sensor PT100, então se o sensor estiver lendo uma temperatura alta, ele vai diminuir a vazão da bomba. A temperatura começa a baixar, ele começa a aumentar a vazão da bomba. Para quê? Para ir mais rápido. Então, essa é a nossa... Volta aqui para mim. Essa é a nossa aplicação 3. É um controle de processo com temperatura e uma bomba. Mas assim, existe uma infinidade. Se alguém tiver também alguma coisa, passa aí que a gente vai discutir. A gente tem um grupo do WhatsApp para quem comprou o guia. E toda semana, diariamente, eu vou estar auxiliando vocês em algumas dúvidas. E a nossa ideia é fazer uma live ao vivo para um grupo fechado, para ele estar tirando as dúvidas. Então, quem não adquiriu o guia, aproveita para adquirir agora. Solicita aí, só solicitar aí que a gente manda o link. Vamos para a próxima aplicação? Aplicação 4, controle de processo de pressão. Teoricamente é a mesma coisa que a da 3, mas ao invés da bomba, a gente tem aí, ao invés de um sensor lá no sinal de entrada, a gente tem aí um sensor de pressão, que, voltando para uma aplicação, na aplicação lá do sítio, lá do condomínio de sítio, foi mais ou menos isso que eu usei lá. Então, a gente tem aqui um controle de pressão, onde eu tenho um pressostato ligado no borne 1 e no borne 4. Aí a gente precisa saber o quê? O seu sensor, ele é ativo ou é passivo? Se o seu sensor é ativo, ele não precisa da alimentação. Ele é como se fosse um gerador de sinal, ele está te gerando lá o sinal. Aí eu entraria já direto no 1 e no 2. Como o meu sensor é passivo, eu preciso alimentar. Então o que acontece? Eu ligo o negativo no 1 e o positivo aqui no 4.
Para quem não sabe, o Born 4 é a saída 4. E ela pode ser ou uma entrada digital ou uma saída 12 volts. Então, quando eu vou usar um sensor passivo, eu tenho que ir nas configurações lá e colocar a saída 4 ligada direto. Para quê? Para mim alimentar o meu sensor. Legal até aí? E aí depois eu tenho a minha saída de 4 a 20 que eu estou mandando aqui para o inversor de frequência. Essa saída vai ser modulada de acordo com a pressão de entrada. E aí, conforme isso, a gente vai ter a velocidade da bomba. A velocidade da bomba trabalhando, no caso, se estiver mandando água, ele vai aumentar e diminuir a vazão da água lá para o reservatório. Alguma dúvida até aqui? A gente está na aplicação. Volta aqui para a aplicação. As 4 já foram? Bem, já falamos das 4 aplicações do guia. Então, o guia, para quem não conhece, ele facilita muito. Quando você abre um manual de instalação, o manual do controlador, você se depara com uma infinidade de escrita, parâmetros, coisas assim, desnecessário. É legal saber? É. Mas isso para quando você quer fazer um negócio mais a fundo. Quando a gente quer fazer as coisas mais básicas, a gente pode usar o nosso guia rápido. Por quê? No guia rápido a gente tem alguns exemplos de ligações, que são as principais ligações, e de cada aplicação a gente tem também os parâmetros de configuração. Então a gente tem somente os principais parâmetros. As únicas coisas que a gente vai precisar definir é o quê? A saída, como que eu já falei para vocês, eu preciso definir a minha saída, se é saída relé ou tensão. Então, de acordo com isso, eu vou programar a saída 1. O sensor de temperatura, eu vou programar se é PT100, se é J ou tipo K. E entrada digital. Entrada digital, se você precisar, a gente já sabe. Também tem lá algumas funções da entrada digital, que é 15 e 16. Você sabendo isso, com o guia na mão, você programa qualquer KM3 rápido, sem enrolação e sem ter problemas. Porque se você for depender de ligar para o suporte, dependendo do horário, você não consegue. Dependendo do dia, você também não consegue. Então, o guia rápido, você faz ali rapidinho a sua instalação, você tira suas dúvidas na instalação e, de acordo com a sua instalação, você já faz a programação que está lá. É só escolher qual aplicação que você vai trabalhar. Simples, rápido e direto. Quem ainda não adquiriu, corra e adquira o seu e entre para o nosso grupo de WhatsApp, que ali você vai passar suas dúvidas e a gente vai responder. Se não responder na hora, a gente responde depois. Mas eu espero ter respondido e ter tirado todas as suas dúvidas na parte da instalação. Se não tirou, a gente vai conversando aí no grupo. Você me manda e eu te respondo lá no grupo e vou tentando te ajudar da melhor forma. Bem, da live eu acho que era isso. Nosso propósito era explicar um pouquinho dos modelos. Dos modelos KM3, KM1, KM3 e KM5, sendo que o KM1 a gente tem 2 modelos, né, que é o modelo mais simples, que é o KM1B, e o modelo KM1HR, que é o modelo quase compatível com a linha KM3 e 5, porém é o basicão, é só controle de temperatura e alarme, não tem temporizador e não tem controle de rampa e patamar. Então, quem configurar configura os 4 modelos. O link para comprar o nosso guia rápido está na descrição do vídeo. Quem ainda não segue a gente, segue lá, sou o Thiago Prando. E lá a gente vai sempre estar postando algumas novidades para vocês. Abraço e até a próxima live.